Meus irmãos e irmãs, para continuar o que nós estávamos falando no vídeo anterior, sobre uma falsa, isto é, um erro grave pregado em nome da Bíblia. Um dos erros, são milhares de erros, mas este é gravíssimo. Por isso que preciso fazer essa correção diante de todo o povo brasileiro e das nações, porque é inadmissível um pregador falar e ensinar na mídia que Deus Pai matou seu Filho, Jesus Cristo. Foi Deus que matou seu Filho. Irmãos, que cegueira. É gravíssimo isso. O Pai, por acaso, é assassino? Vamos ver na Bíblia o que Isaías fala a esse respeito. Erro de tradução, erro de interpretação, sim. Já falamos isso nos vídeos anteriores. Então, em Isaías, meus irmãos, capítulo 53, versículo 4. O que diz Isaías 53, versículo 4? Em uma tradução. Que as traduções são diferentes umas das outras. Não trazem a mesma palavra. É aí que muitos se enganam e acabam formando doutrinas, religiões, pregando erros e muitos erros em nome da fé de Jesus Cristo. Aqui diz, versículo 4, que fala nesse capítulo 53 sobre profecia, sobre o sofrimento do Messias. Foi o que se cumpriu lá no Gólgota, em Jerusalém, com Jesus de Nazaré. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades. Está falando de Jesus, do Messias. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido por Deus, preste muita atenção, e oprimido. Nós quem? Nós quem? O povo. O povo. Nós o reputávamos como um aflito, ferido por Deus e humilhado. Nós, o povo, não Deus. Aqui está claro demais. Então, nós pensávamos, Isaías está profetizando, o povo lá daquela época, olhando Jesus na cruz, está dizendo, nós pensávamos que ele foi castigado por Deus, que ele estava sendo humilhado por Deus, estava sendo castigado por Deus. Olha aí o Messias na cruz, todo esse sofrimento. Nossa, nós pensávamos que era Deus que estava castigando o filho. Vocês estão entendendo? Era Deus que estava castigando o filho? Era Deus que estava infligindo esse sofrimento, filho? Era Deus? Não, meus irmãos. E o pastor vai me dizer que Deus matou o seu próprio filho. Deus castigou o seu próprio filho. Mentira e grave. Deus é assassino. Então o povo está assumindo, está dizendo, nós pensávamos. Versículo 6, Isaías capítulo 53, versículo 6. Essa é outra tradução, outra. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas Deus, aqui está dizendo, mas Deus fez recair sobre o Messias a iniquidade de todos nós. Foi Deus que fez recair o pecado da humanidade sobre o Messias? Foi Deus que fez recair? Foi Deus? Vai ouvindo, vai ouvindo. O mesmo versículo, em outra tradução, o mesmo, versículo 6. Mas o Senhor, olha a diferença, castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Mas Deus castigou os seus servos. Mentira, erro de tradução. Na outra tradução, mas o Senhor fez cair sobre ele. Não, o Senhor permitiu
que caísse sobre ele. Estou corrigindo a tradução errada, no sentido certo, para você não pegar ao limiar, ao fio, isto é, literalmente, dizer o quê? Deus castigou o seu servo Jesus? Deus castigou o seu filho? Era Deus que está... Não! Essa tradução está errada. Veja, está diferente da outra. Mas a outra também tem um pequeno erro. Tem. Eu acabei de corrigir. Vou corrigir mais ainda para você. Fez com que ele sofresse o castigo que nós... Fez. Deus fez. Não, não foi Deus que fez. Não. Não foi Deus. Deus permitiu. Deixou. Não interviu. É uma coisa. Deus fazer é outra. Deus permitir e deixar é outra. Você está entendendo o sentido? Outra tradução. Agora uma terceira. São milhares de traduções, irmão. E todas são diferentes. Não são iguais. Ixi. Veja essa. Mesmo versículo 6. Mas o Senhor fez cair sobre ele o castigo que nós merecíamos. O Senhor Deus fez cair sobre Jesus Cristo, seu Filho, o castigo que nós... O Senhor Deus que fez? Não. Ele deixou, ele permitiu, ele não interviu que os homens castigassem, que os homens torturassem o seu filho. Correção de tradução, interpretação correta para você. Cuidado com os cegos e guias de cego. Está cheio nas igrejas, está cheio entre católicos, evangélicos, de modo geral. Cheio de gente formando igrejas, formando doutrinas, espalhando, ensinando o erro em nome de Deus. As pessoas vão se converter verdadeiramente nunca. Você está entendendo? Porque você, quando prega e ensina a palavra de Deus, você está comunicando o Espírito de Deus. Que Espírito você está comunicando quando você prega e ensina a palavra de Deus? Você, bispo católico, cardeal ou papa, você, padre, frei, seja lá quem você é, freira, dirigente, pastor, missionário, apóstola, profeta, que se intitula. Eu sou profeta, está lá. Eu sou pastor. Que traz esses títulos de autoridades, teólogos, filósofos, que pregam e ensinam a Bíblia, escolas dominicais. Que espírito você está comunicando aos seus ouvintes? Seu espírito, o espírito do diabo ou o espírito de Deus? São três espíritos. O espírito de Deus, ou do diabo, ou o seu espírito. Sabedoria humana. Então, essa é a terceira. São milhares de traduções. Mas o Senhor fez cair sobre ele o castigo que nós merecíamos. Nós merecíamos sim. Mas não foi o Senhor. O Senhor que torturou e que castigou, não. Foi os ímpios, os perversos que fizeram isso. E o Senhor não interviu. O Senhor não impediu. Veja a diferença. Agora, a tradução correta desses versículos 6. Preste atenção, a correção. Mas o Senhor não impediu que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Você entendeu? Esta aqui é uma correção. Eu fiz essa correção. Em nome de Jesus, por inspiração divina, eu fiz essa correção para ensinar, mostrar a você como existe perturbação, confusão, pregação de erro em nome da Bíblia de Deus, das Sagradas Escrituras, em nome de religiões. Isaías 53, 6. Tradução corrigida. Corrigida. O Espírito Santo me iluminou, me inspirou a fazer essa correção e fazer esses vídeos que eu estou fazendo, irmãos, ensinando a palavra de Deus a você. Vai encontrar erros em todos os meus ensinamentos, em todas as minhas pregações? Vai. Todos nós erramos.
Você não vai achar ninguém que prega na sua igreja, no seu grupo, em qualquer lugar, que às vezes não comete alguns erros na sua pregação, na linguagem, na expressão. Mas são erros graves? Não. Erros leves. De quem é sincero e verdadeiro, inspirado por Deus. Mas de quem é falso, aí vai ter coisa grave. Mas de quem é pouco fortalecido, grave, e pode cair na ruína. Espíritos ignorantes, grave, pode cair na ruína. Então, para evitar a sua condenação, a condenação de muitos, estou fazendo esse vídeo e essas correções. Irmão, essa uma das, são milhares de erros tão graves, outros nem tantos, mas do que são graves. Por exemplo, esse que citei. Então, correção certa, Isaías 53:6. Mas o Senhor não impediu que ele sofresse o castigo que nós merecemos. O Senhor não impediu. Veja a diferença. Tradução VFL. É uma tradução, uma outra Bíblia. Isaías 53:10. Preste atenção no erro de tradução, que essa aqui traz. Mas o Senhor quis que o seu humilde servo, isto é, mas o Senhor quis que Jesus Cristo, o seu Messias, o seu Filho, fosse esmagado e sofresse muito. O Senhor, Deus, Ele quis, está escrito aqui, quis que seu humilde servo fosse esmagado e sofresse muito. Deus quis, Deus quis. Olha o erro grave, erro dessa tradução. Não é erro de Deus, não é erro do Espírito Santo, erro dos tradutores desta tradução. A tradução moderna. Para que sua vida fosse um sacrifício pelo nosso pecado. Essa frase está certa. Fosse um sacrifício e foi pelos nossos pecados. Está certíssimo essa segunda frase. Mas essa primeira, o Senhor quis mandar sofrimento sobre o filho dele. Isso é mentira, meus irmãos. Isso aqui é erro. Nós vamos fazer a correção, calma. Agora, a tradução Ferreira de Almeida, uma das atualizações corrigidas. Erro também. Erro. Se você pregar literalmente, você está pregando o erro em nome de Deus. É o que esse pastor fez nesse ponto. Dizer que Deus foi Deus que matou seu filho. Deus não é assassino, Deus não é homicida. Nós vamos mostrar ao contrário. Quem matou Jesus Cristo? Quem o fez sofrer? Nem precisaria mais. Tem tanta gente iludida, glória a Deus, aleluia, eu não sabia, é verdade. Não, se você for corrigir, não aceita de jeito nenhum. O pastor é muito famoso, ele tem que ver isso, ele tem que ouvir isso e se retratar. Não, cometi um pecado gravíssimo, cometi esse erro, meus irmãos, me perdoe. Não foi Deus que matou Jesus Cristo, não foi Deus que quis o sofrimento do próprio filho. Não foi Deus que infligiu a tortura. Quem foi? Foi os pagãos, os ímpios, os pecadores. Foram os falsos judeus que fizeram isso, meus irmãos. Que cegueira, meu irmão. A cegueira é tão grande, mas tão grande. Não é possível. Pessoas estudadas, pregando e ensinando a palavra de Deus, cometeram um erro tão grave desse. É muito grave. Se você cometer, se arrepender, se retratar, realmente eu errei, cometi um pecado grave, meu Deus, me perdoa. Pronto. Deus está de braços abertos a perdoar todos nós. Nós temos que ser humildes. O humilde aceita a correção. O soberbo não aceita a correção. Os orgulhosos não aceitam de jeito nenhum. Eles vão brigar, eles vão contender, eles vão ficar bravos. Não vão aceitar de jeito nenhum, mas os humildes, eles aceitam a correção. E o sábio, o justo, o sábio, ele fica feliz quando as pessoas o corrigem. Nossa, ainda bem que você me corrigiu. Muito obrigado, irmão. Eu agradeço muito em nome de Jesus. Pode até chorar e pular de alegria. Meu Deus, fui corrigido. Estava cometendo um erro gravíssimo. Teve alguém com amor no coração. Esse ama verdadeiramente. Esse ama, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, porque me corrigiu.